Olá, bom dia. Vou ler um texto aqui de Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23. Está escrito assim, e proclamando a si mesmo como sábios, perderão completamente o bom senso, né? E trocarão a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, e como de pássaros, quadrúpedes e répteis, né? Às vezes as pessoas fazem imagem e aí começa a adorar aquelas imagens como se fosse Deus, né? Isso a gente vê, a gente sabe quem faz isso. Mas falando sobre pessoas que imitam animais, essa palavra ela foi escrita em 57, 58 depois de Cristo, do nascimento de Cristo, há 1966 anos mais ou menos atrás. E o apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos capítulo versículo 2 e 22, capítulo 22 e 23, ele já teve a visão do que as pessoas fariam no futuro. E hoje, quando você vai no shopping, você vai assim, em grande cidade, ou até na rua que você vê pessoas passando com a fantasia de um cachorro, imitando um cachorro andando, outro puxando com a coleira. Eu achava aquilo absurdo, eu acho que isso é absurdo, né? Que ponto o ser humano tenta ser um animal, né? Tenta ser um animal. Então eu fico olhando e falo, meu Deus, mas se fosse um só, às vezes aquela pessoa tem um problema mental, mas não, eles se alienaram de uma tal forma que esse capítulo aqui, esse versículo, ele vem se cumprindo nos dias de hoje. Nos dias de hoje. E o que levaram a aumentar tanto assim? Dois fatores é o que ataca mais a parte frontal do ser humano. As duas coisas mais que atacam frontalmente o ser humano é o comunismo e o islamismo. O islamismo, ele desde criança, ele ensina as crianças, você vê nos vídeos, mata o inimigo, mata o inimigo. Quem são os inimigos dos islâmicos? São os judeus e os cristãos. Eles não fazem nada para eles, mas eles querem eliminar, porque eles querem ser eles sozinhos. É que nem um partido que assume um poder e ele quer só um partido só para ele dominar tudo. Assim é o islamismo. O islamismo ele ensina a criança de pequenininha a destruir os cristãos os cristãos e os judeus. E ensina a criança a pôr bomba no corpo inteiro e lá explodir e matar um monte de gente. Isso é o Deus deles que ensina isso para eles, né? E você vê que a ponto que chegou e a forma que eles conseguem manipular as pessoas, né? E ele vai fazer isso com quem? Com as crianças. Eles começam com as crianças. Quando o camarada chega a uma altura de uns 20, 30 anos, o cara já está voando baixo para o mal, né? E ele nem acha que tá para fazer o mal para o seu próximo, eles acham que estão servindo a Deus. E esse negócio de ficar imitando gatinho, cachorro, outros imitando cobra, um monte de animais, que nem está escrito na Bíblia que isso aconteceria, vem pelo lado do comunismo. E o comunismo ele faz isso. O inimigo se usa, né, dessas pessoas para fazer isso, né? Para fazer essas barbaridades que elas fazem. Elas não conseguem ter uma autocrítica de si mesmo, olhar no espelho e falar assim, nossa, estou fazendo esse papel ridículo de querer imitar animais, porque por causa de uma ideologia comunista eu faço isso. Você vê a que ponto chega para a gente e ter que ver, receber e às vezes conviver com o mal que é constantemente. E isso está se multiplicando. Você vê pessoas jovens, bonitas, assim, que tinham um futuro grande, mas se envolve com isso e acaba se dando mal. E as pessoas não falam. Isso começa nas escolas desde criança ali, eles falando sobre ideologia política, falando sobre homossexualismo para as crianças e vai, destruindo a mente da criança. Quando ela se torna um adolescente, um adulto, ela já está toda destruída. E as pessoas não tá vendo isso, não conseguem enxergar isso. Ah, não, que nós não vamos se envolver com isso. Tem que se envolver com as crianças, ensinar as crianças desde cedo o que elas vão encontrar lá fora. E está escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu isso aí há 1966 anos atrás, isso aconteceria. É um cumprimento, porque até as pessoas que é designada a ensinar sobre isso aí, a falar sobre isso aí, fica se ocultando com medo de estar pregando e falando sobre isso. Não, mas eu não vou, não.
Tem que ensinar a criança, mostrar a realidade para ela. Ensinar para ela, para que ela mais tarde não venha se destruir e destruir a sua própria casa. Porque é o que vai acontecer no futuro, as pessoas não conseguem enxergar. E o apóstolo Paulo profetizou isso aí há 1966 anos, precisamente. E aí? Quando você vê o mal vindo assim, esse mal ele já vem enraizado, as pessoas vão construindo ele, você vê um monte de professores quando vão se perguntar, eles fazem tudo, eles se sentem felizes quando os alunos deles estão tomando esse caminho errado. Porque, sabe por quê? Porque esses professores foram ensinados errado também. Entendeu? Você vê o comunismo e o islamismo, ele consegue deixar todo um povo cego, as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas não conseguem enxergar. E até os próprios líderes que deveriam pregar sobre isso, falar barbaridade, o que eles fazem. Quando, quando o mal se agiganta, o que acontece? Os próprios meios de comunicação lá de cima, ele proíbe os feitos maus dessas pessoas. E aconteceu com aqueles 20 jovens, depois mais um que foi degolado à beira da praia. E o sangue escorreu a areia e caiu no mar. Porque não pode mostrar essa cena que é feia. Mas não é feio eles enterrar pessoas vivas, queimar pessoas vivas. Não é feio eles ascender ao poder, prender um monte de gente, exterminar um monte de gente que nem Maduro fez, e milhões de pessoas ter que sair do seu país para não morrer de fome, porque os líderes não ensinaram para ele que aquilo faz mal. Tem um arcebispo, eu não sei o que ele é, uma senhora Dair, uma coisa assim, um homem explicando para o povo, explicando para o seu rebanho de ovelha que Deus deu para ele, e se dando o mal que é esse comunismo. Ele está ali ensinando com sabedoria, um homem... me admira isso, porque o futuro ele não vai existir se você não preparar as pessoas no presente. O futuro só existe quando você prepara alguém para o presente, senão é ceifado o futuro daquela pessoa. Isso é nítido, é lógico. É isso aí, Deus abençoe.